Graça e paz do nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador. E vamos meditar no Evangelho de Mateus, capítulo 4, aonde nos fala da tentação do Senhor Jesus no deserto e a volta de Jesus para a Galileia. E a palavra do Senhor diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará o teu respeito para que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Então, depois que Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites, ele sentiu fome. E foi aí que Satanás ele se aproveitou desse momento de vulnerabilidade do Senhor e ordenou que o Senhor transformasse aquelas pedras em pães. Se o Senhor Jesus quisesse transformar em pães, ele transformava, mas ele não quis. Primeiro porque ele estava em condição humana e não em condição de Deus. E segundo que o Senhor deixou esse exemplo para mim e para ti. Quando nós passarmos pelo deserto, por momentos de tentações que todos nós passamos, que nós venhamos lembrar da palavra do Senhor Jesus. Nós não podemos transformar pedras em pães, mas nós temos a palavra do Senhor Jesus, a qual o Senhor usou para vencer Satanás. 3 vezes ele foi tentado, e as 3 vezes ele usou a palavra, e Satanás se retirou, porque ele não tem poder na palavra do Senhor Jesus. O deserto que o Senhor Jesus passou foi a preparação para o seu ministério. Jesus, ele venceu, e nós também vamos vencer pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Então entenda uma coisa: Satanás, ele todo dia ele fica ao nosso derredor, tentando nós em alguma área da nossa vida. E nós temos que pedir discernimento para o Senhor. Ter os ouvidos sensíveis, como José teve ouvidos sensíveis à voz do Senhor. Porque tudo aquilo que Satanás nos oferece é passageiro. Quando for muita facilidade, desconfie. Porque as bênçãos do céu não é assim com tanta facilidade. Tu tem que orar, tu tem que jejuar, tu tem que pedir perdão dos teus pecados, tu tem que renunciar a alguma coisa. Não é com tanta facilidade. Mas as coisas que vêm do alto, que vêm de Deus, elas são eternas. O que Deus dá, ninguém tira. Ninguém tem o poder de tirar, a não ser Deus. O verso 12 nos fala da volta de Jesus para a Galileia. Diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Náftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Náftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Daí por diante passou Jesus pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus.
E aqui no verso 18 nos fala da vocação dos seus discípulos. Diz assim a palavra do Senhor: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando diante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Fez a escolha dos discípulos. E todos eles tiveram que renunciar para caminhar ao lado do Mestre. E com nós não é diferente. Para nós caminharmos ao lado do Mestre, nós temos que ter renúncia. Então, aqui no verso 23, nos fala da pregação do Senhor Jesus na Galileia, que diz assim: percorria Jesus por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de enfermidades entre o povo. E a sua fama ocorreu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades, e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então o Senhor Jesus, por onde ele passava, ele ia curando. E multidões o seguiam, o Senhor Jesus. E Jesus, ele ia tirando aquelas pessoas das trevas, das doenças, da escuridão da morte. Jesus ia curando os paralíticos, lunáticos. E grande maravilha fez o Senhor no meio daquele povo. O mesmo Jesus que operou aqueles milagres, aquelas maravilhas, aquelas curas, é aqui na palavra do Senhor Jesus. Só que se nós temos que nos colocarmos, isso serve para mim também. Eu tenho que me colocar mais e mais na palavra do Senhor. Nós temos que ler, nós temos que meditar, jejuar, pedir entendimento para o Senhor Jesus. Se nós lermos e não entendemos, ler de novo, meditar de novo. E é assim que nós vamos vencendo nossas batalhas espirituais no poder da palavra do Senhor. E lembre-se, o mesmo Jesus que venceu, ele caminha com nós e nós vamos vencer com ele em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, deixa teu like, deixa um amém nos comentários, se quiser deixar um testemunho de fé para acrescentar a fé de outras pessoas, você também vai estar evangelizando e nós vamos cada vez mais ganhar almas para o Senhor Jesus. Um forte abraço, fiquem com Deus.